Grávida descobre segredos do pai após acidente surpreendente que quase a tirou a vida. Era uma tarde ensolarada quando Clara, no seu terceiro trimestre de gravidez, decidiu dar uma volta pela cidade. O cheiro do café fresco pairava no ar e ela sonhava com o pequeno que estava prestes a chegar. Mas tudo mudou em um piscar de olhos. Um carro saiu do nada, batendo na lateral do veículo dela. O estrondo do impacto fez seu coração parar. O vidro se estilhaçou e, em meio ao caos, Clara sentiu uma dor lancinante. O mundo girou e escureceu. Acordar no hospital foi como emergir de um pesadelo. A luz forte do teto a ofuscou e o cheiro de desinfetante saturava o ar. Meu bebê foi o primeiro pensamento que surgiu em sua mente. Um aperto no peito tomou conta dela ao perceber que estava viva, mas não sem sequelas. As lágrimas escorriam pelo rosto enquanto a enfermeira a acalmava. "Está tudo bem, Clara. Vocês dois estão bem", disse. Mas a incerteza a envolvia como uma neblina densa. Durante a recuperação, Clara se viu sozinha em um quarto vazio com a televisão falhando ao fundo. Foi quando encontrou um diário empoeirado entre os pertences do pai. Com os dedos trêmulos, ela abriu as páginas amareladas, sem imaginar a tempestade que estava prestes a atingir sua vida. As palavras escritas à mão revelavam um homem dividido entre o cotidiano comum e uma vida cheia de segredos sombrios. Obras de caridade? Ou disfarces? A frase ecoou na mente de Clara. O diário estava repleto de nomes que não reconhecia, incluindo uma referência a negócios sujos na cidade. Um nó na garganta a impediu de continuar, mas a curiosidade a puxou para mais fundo. Cada página parecia uma peça de um quebra-cabeça que, uma vez montado, poderia ser devastador. Descobriu que sua mãe também estava envolvida. As informações desenhadas ali não deixavam dúvidas sobre sua participação nas atividades ilegais que seu pai tentou esconder. "Por que ninguém me contou? O que mais estão escondendo?" O órgão da verdade parecia pulsar dentro dela. Mas o medo de que aquilo pudesse afetar a sua gravidez a paralisava. O diário então mencionou algo que a fez estremecer. Um acidente. Uma noite fatídica em que seu pai estava prestes a revelar tudo, mas nunca teve a chance. Aquelas palavras geraram uma sombra sobre ela. Foi um acidente? Ou alguém queria que ele ficasse em silêncio? Forças desconhecidas pareciam vigiar cada movimento que Clara fazia. O telefone tocava no meio da noite e uma figura na escuridão a observava com um olhar ameaçador. Sentia que estava sendo seguida, e até pequenos ruídos no apartamento pareciam sussurrar segredos. Clara estava dividida. Deveria enfrentar a mãe e perguntar sobre tudo isso? E se as respostas a levassem a um beco sem saída? Olhando para a barriga e sentindo o movimento do bebê, a pergunta era só uma: até onde ela iria em busca da verdade? Com cada novo mistério que emergia das páginas do diário, ela percebeu que a única coisa clara era a escuridão que cercava sua família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava dividida. Uma tempestade de emoções a dominava. O diário em suas mãos parecia mais pesado a cada descoberta. Cada palavra um pedaço cortante da verdade que ela precisava enfrentar. Resoluta, decidiu que era hora de confrontar sua mãe. 2 dias depois do acidente, em uma noite fria, Clara se sentou à mesa da cozinha. O som do relógio na sala ecoava, marcando o ritmo ansioso de seu coração. "Mãe, precisamos conversar", disse, tentando manter a voz firme. A mãe, com o olhar cansado, desviou a atenção da louça que lavava. Clara percebeu que notou a tensão no ar. "Sobre o que, querida?" a mãe perguntou, a voz trêmula. Mas Clara sabia que sua mãe tinha uma ideia. Com a respiração pesada, ela começou a expor as descobertas do diário. O nervosismo tomou conta da sala. Cada frase que ela pronunciava parecia aumentar a tensão entre elas. Era a verdade que Clara queria, mas a atmosfera estava carregada. "Você e meu pai, o que estavam fazendo?" Clara questionou, o olhar penetrante. A mãe hesitou, os olhos muito abertos, como se quisesse encontrar as palavras certas. E, então, como um balde de água fria, Clara viu a reação. Algo na expressão da mãe mudou. A máscara de calma se despedaçou. Um sussurro angustiado escapou de seus lábios. "Você não sabe de toda a verdade." O coração de Clara disparou. "O que mais você escondeu, mãe?" A mulher se virou, com lágrimas nos olhos. "Não é hora para isso, Clara. Você está grávida, precisamos pensar no bebê." Ela parecia desesperada, mas Clara não recuaria. O que mais havia escondido? "Se há algo que eu não sei, eu preciso saber agora." Uma onda de raiva e frustração a dominou. Clara forçou a mãe a olhar para ela, e nesse momento a verdade transbordou. Seu pai, ele não morreu por acaso. Ele tinha inimigos. A revelação a atingiu como uma bofetada. Clara franziu-a testa, a mente girando. "Inimigos? O que você está dizendo?" O rosto da mãe se contorceu em dor. "Ele estava envolvido em coisas profundas demais, Clara. Segredos que não eram apenas nossos." As mãos da mãe tremiam, e Clara viu algo que parecia quebrar dentro dela. No calor do momento, uma foto antiga, escondida sob a mesa, deslizou para fora de um envelope. Clara a pegou. Era uma foto do pai. Mas ao lado dele, uma figura que ela reconhecia. Era uma mulher. E não qualquer mulher. A mulher era a irmã da mãe. Uma tia que Clara julgava estar morta. O choque a atingiu em cheio. "Mãe, por que você nunca me falou dela?" Clara ofegou, repleta de indignação. A expressão de sua mãe virou uma confissão silenciosa. Uma dor sufocante revelando-se. Ela não estava apenas morta. Era parte de tudo isso. Parte da vida do seu pai. A confusão tomou conta de Clara.
Segredos, mentiras, um passado manchado. A imagem de sua família desmoronando diante dela. Você não pode seguir escondendo isso, mãe. Eu preciso saber a verdade, mesmo que doa. Clara, com o coração na mão, sentiu-se empurrada a um abismo. E neste momento crítico, um barulho estrondoso estremeceu a casa. O som de um vidro quebrando ecoou e a luz piscou. Clara e a mãe se entreolharam. A tensão no ar era palpável. O medo tomou conta do ambiente. O que foi isso? Clara sussurrou com o coração acelerado. Mas o que ela não sabia era que do lado de fora uma sombra se movia silenciosamente, observando, e que a verdade, por mais sombria que fosse, estava prestes a se revelar de uma forma que nenhuma delas poderia prever. Essa jornada por respostas estava apenas começando e algo muito pior estava a caminho. Clara e sua mãe paralisaram, o som do vidro quebrando, ecoando pelo ar tenso da cozinha. O coração dela disparava, uma mistura de medo e adrenalina. O que foi isso? Clara sussurrou, a voz tremendo, o olhar fixo na direção de onde o barulho veio. A mãe, pálida, parecia ter visto um fantasma. Clara percebeu que os olhos dela estavam arregalados, fixos em algo além do que ela podia ver. Fica perto de mim, a mãe murmurou, segurando o braço da filha de forma quase possessiva. Com um tremor nas mãos, Clara se levantou, o diário ainda em seu poder. Ele parecia conter todo o peso da verdade e do segredo e, por um momento, ela considerou jogá-lo longe, mas não podia, não agora. O barulho tinha retirado a confiança que havia lentamente adquirido. Sem pensar duas vezes, Clara se dirigiu à janela, segurando a cortina com força. Ao olhar para fora, vislumbrou uma sombra ao pé da escada. Uma figura encapuçada, imóvel, parecia estar a observá-las. O coração dela afundou. Ela virou-se para a mãe, que tinha uma expressão de pavor absoluto. Mãe, você conhece essa pessoa? Não, ninguém deveria estar lá. A mãe ofegou, a voz falhando. Justo naquele momento, um novo estrondo reverberou na casa. E a figura se moveu rapidamente, desaparecendo na escuridão. Clara sentiu um nó na garganta, um instinto profundo de que algo terrível estava prestes a acontecer. O que está acontecendo? Gritou, a urgência na voz fazendo ecoar a ansiedade. A mãe açoitou a cabeça. Eu não sei. Nós precisamos sair daqui. Mas antes que pudessem se mover, um rastro de luz cortou a sala, seguido de uma batida dura na porta. Clara apressou-se até lá, seu coração martelando na caixa torácica. Ela olhou pela fechadura e viu uma silhueta masculina que não conseguia identificar. Polícia! Ele gritou. Está tudo bem? Temos que entrar! A mãe de Clara agarrou o braço da filha, os olhos arregalados. Apavorada! Não abra! Eles não são quem dizem ser. Como você sabe disso? Clara gritou de volta, a raiva e a confusão transbordando. O homem estava firme na porta, mas a dúvida consumia. O que mais sua mãe estava escondendo? Clara, você não pode confiar neles. Por favor. A mãe estava desesperada. A voz tremendo. A expressão dela era de pânico absoluto.
E de repente, tudo o que Clara pensava que sabia virou fumaça. Se ele entrar, ele vai saber a verdade. O que sabe sobre a verdade, mãe? Ela explodiu, o estômago revirando-se, o medo transformando-se em raiva. O que você e meu pai fizeram? Não é o momento, a mãe chorou, o choque estampado no rosto. Então, como se tudo estivesse orquestrado, o homem na porta começou a forçar a entrada. Um barulho ensurdecedor reverberando pela casa. Clara estava entre o pânico e a raiva, mas sem pensar, pegou uma cadeira e se posicionou em frente à porta. Naquele instante, uma onda de determinação atravessou seu corpo. O que viria a seguir não era apenas uma luta pela verdade, mas pela própria vida. Estava testes a acontecer, mudaria todas as regras do jogo. A maçaneta girou e quando a porta se abriu lentamente, uma revelação chocante a aguardava. Clara ficou paralisada. Na porta, ao invés de um policial, estava sua tia. A mulher que ela pensava estar morta, com um olhar tenso e uma expressão que dizia muito mais do que qualquer palavra. O choque foi monumental. Clara, precisamos conversar. O que mais poderia essa nova realidade esconder? A mente de Clara girava enquanto o ambiente pulsava com um mistério novo e assustador. Que segredos estavam interligados naquela noite fatídica e o que estava prestes a ser revelado? Clara ficou paralisada. Sua tia à porta parecia uma visão saindo de um pesadelo. A mulher que ela acreditava estar morta se materializando diante dela. O tempo parou. O olhar da tia estava cheio de uma urgência que estremecia, como se sua vida dependesse naquela conversa. Clara, precisamos conversar. As palavras saíram quase em um sussurro, mas carregavam um peso que fez o estômago de Clara revirar. O que a tia poderia saber? O que mais estava escondido? A mãe de Clara, visivelmente em pânico, empurrou a filha para trás. Não! Não! Você não pode deixá-la entrar! A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Ela pode nos ajudar! Clara não sabia se estava se convencendo ou apenas tentando acalmar a mãe. A expressão da tia tinha um misto de preocupação e determinação. Clara sentiu uma chama de esperança, mas logo a escuridão a envolveu novamente. A tia olhou por cima do ombro, como se estivesse fugindo de algo. Não temos tempo! Eles estão atrás de mim! É mais perigoso do que você imagina. A urgência em sua voz foi suficiente para fazer Clara e sua mãe hesitarem. Quem está atrás de você? Clara não conseguia processar tudo aquilo. O diário em suas mãos, esse é mais pesado então. O que mais havia naquela teia de segredos? Uma organização. O que seu pai fazia não era apenas caridade. Ele era um jogador grande em um jogo mortal. Clara sentiu um frio na espinha. O que a mãe sempre dissera ser trabalho do pai agora era uma maldição, uma armadilha que poderia levar a todas elas à destruição. O que você está dizendo? Ele estava ajudando as pessoas. A voz de Clara tremia com a negação. A imagem do pai heróico desmoronava diante dela. Era uma fachada, Clara! Se você olhar bem nas páginas aquelas do diário, ele estava por trás de empreendimentos ilegais. E sua mãe, ela sabia de tudo. As palavras da tia eram como punhaladas. Clara virou-se para a mãe, tentando ler algo em seu rosto. Em um ato impensado, a mãe respondeu: era para proteger você. Era para você ter uma vida normal. Longe disso. Você não sabe a que ele estava envolvido. As lágrimas escorriam por seu rosto.
revelando a dor que ela tentava esconder. Normal? Isso não é normal! Eu não sei quem você é mais! Gritou Clara, a dor transformando em raiva. Era tudo uma mentira enorme! O que mais estava escondido? Mas então a tensão aumentou quando outra batida na porta ecoou mais forte. Clara correu até a janela. E viu uma luz ofuscante como uma lanterna na escuridão? Quem está lá fora? O desespero em sua voz transparecia. Clara precisa confiar em mim. Sua vida e a do seu bebê dependem disso. Você não entende? Eu sou sua verdadeira mãe. O desespero na voz de sua tia foi como um raio iluminando a escuridão. Clara ficou paralisada novamente. A revelação a atingiu como um golpe. O que você disse? Não, isso é impossível. Todas as verdades que ela acreditava saber sobre sua família desmoronavam. Eu nunca deveria ter assinado aqueles papéis. Mas a sua mãe, ela me convenceu para proteger você. A mulher estava em lágrimas e a expressão de Clara mudava a cada segundo entre a confusão e o choque. Você não está morta? O que mais você escondeu? E meu pai? O que aconteceu com ele? O nó em sua garganta parecia maior a cada pergunta. Clara, escute! Você precisa ir agora! Eles estão vindo! Não temos tempo para explicar tudo. A urgência na voz da tia foi suficiente para fazer Clara entender que a situação estava prestes a se tornar mortal. E nesse momento caótico, a porta foi empurrada com força. A sombra que antes observava, agora se revelava um homem, monumental e ameaçador. Clara entrou em pânico, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela a instigava a continuar buscando a verdade. O jogo de esconde-esconde atingira uma nova dimensão de medo e desespero. As revelações estavam apenas começando, e o que Clara não sabia era que cada nova informação a levaria a um abismo escuro, onde as respostas poderiam ser mais devastadoras do que qualquer mentira já contada. E enquanto o homem se aproximava, um pensamento atravessou a mente de Clara. Até onde você iria em busca da verdade? Mesmo que isso custasse tudo. Clara ficou paralisada. Sua tia à porta parecia uma visão saindo de um pesadelo. A mulher que ela acreditava estar morta, se materializando diante dela. O tempo parou. O olhar da tia estava cheio de uma urgência que estremecia, como se sua vida dependesse daquela conversa. Clara, precisamos conversar. As palavras saíram quase em um sussurro, mas carregavam um peso que fez o estômago de Clara revirar. O que a tia poderia saber? O que mais estava escondido? A mãe de Clara, visivelmente em pânico, empurrou a filha para trás. Não, não! Você não pode deixá-la entrar! Atenção! Na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Ela pode nos ajudar. Clara não sabia se estava se convencendo ou apenas tentando acalmar a mãe. A expressão da tia tinha um misto de preocupação e determinação. Clara sentiu uma chama de esperança, mas logo a escuridão a envolveu novamente. A tia olhou por cima do ombro, como se estivesse fugindo de algo. Não temos tempo. Eles estão atrás de mim. É mais perigoso do que você imagina. A urgência em sua voz foi suficiente para fazer Clara e sua mãe hesitarem. Quem está atrás de você? Clara não conseguia processar tudo aquilo. O diário em suas mãos parecia mais pesado então. O que mais havia naquela teia de segredos? Uma organização. O que seu pai fazia não era apenas caridade.
Ele era um jogador grande em um jogo mortal. Clara sentiu um frio na espinha. O que a mãe sempre dissera ser trabalho do pai, agora era uma maldição. Uma armadilha que poderia levar a todas elas à destruição. O que você está dizendo? Ele estava ajudando as pessoas! A voz de Clara tremia com a negação. A imagem do pai heróico desmoronava diante dela. Era uma fachada, Clara. Se você olhar bem nas páginas do diário, ele estava por trás de empreendimentos ilegais. E sua mãe? Ela sabia de tudo! As palavras da tia eram como punhaladas. Clara virou-se para a mãe, tentando ler algo em seu rosto. Em um ato impensado, a mãe respondeu, sem saber que a verdade estava prestes a desabar sobre elas. Era para proteger você. Era para você ter uma vida normal. Longe disso! Você não sabe a que ele estava envolvido. As lágrimas escorriam por seu rosto, revelando a dor que ela tentava esconder. Normal? Isso não é normal. Eu não sei quem você é mais, gritou Clara, a dor transformando-se em raiva. Era tudo uma mentira enorme. O que mais estava escondido? Mas então a tensão aumentou quando outra batida na porta ecoou mais forte. Clara correu até a janela e viu uma luz ofuscante, como uma lanterna na escuridão. Quem está lá fora? O desespero em sua voz transparecia. Clara precisa confiar em mim. Sua vida e a do seu bebê dependem disso. Você não entende. Eu sou sua verdadeira mãe. O desespero na voz de sua tia foi como um raio iluminando a escuridão. Clara ficou paralisada. Novamente, a revelação a atingiu como um golpe. O que você disse? Não, isso é impossível! Todas as verdades que ela acreditava saber sobre sua família desmoronavam. Eu nunca deveria ter assinado aqueles papéis, mas a sua mãe, ela me convenceu para proteger você. A mulher estava em lágrimas e a expressão de Clara mudava a cada segundo, entre a confusão e o choque. Então, você não está morta? O que mais você escondeu? E meu pai? O que aconteceu com ele? O nó em sua garganta parecia maior a cada pergunta. Clara, escute! Você precisa ir agora! Eles estão vindo! Não temos tempo para explicar tudo. A urgência na voz da tia foi suficiente para fazer Clara entender que a situação estava prestes a se tornar mortal. E nesse momento caótico, a porta foi empurrada com força. A sombra que antes observava, agora se revelava um homem, monumental e ameaçador. Clara entrou em pânico, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela a instigava a continuar buscando a verdade. O jogo de esconde-esconde atingira uma nova dimensão de medo e desespero. A maçaneta girou e quando a porta se abriu lentamente, um homem apareceu. Mas não era apenas um desconhecido. Era o irmão da mãe de Clara, um homem que ela acreditava estar longe, na prisão. Ele entrou, a fúria estampada no rosto e uma arma em punho. Vocês acham que podiam fugir de mim? Ele rosnou. É exatamente por isso que todos precisam calar a boca. O choque assolou. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar preso. Clara sentiu o chão desabar. Solte seus pés. O homem se aproximou e o olhar de sua mãe era uma mistura de dor e desespero. Você não sabe metade da história, Clara. Ele gritou. Seu pai tentou me trair. Ele e sua mãe estavam tramando algo e eu estava no meio. Mas eu vou fazer isso acabar agora! Os rostos dela se contorceram em susto. O tempo parecia um líquido espesso, deslizando lentamente enquanto o caos se instalava. Clara percebeu que a verdade era muito mais complexa do que imaginara. E ao olhar para a expressão de sua tia,
compreendeu que os segredos estavam mais profundos e entrelaçados do que ela pensava. Vocês me devem essa! Vocês têm que dizer a verdade! O que vocês fizeram? Gritou ele, seu tom misturando raiva com uma necessidade desesperada de respostas. Clara não sabia se estava mais assustada ou intrigada. O que mais estava escondido? As revelações pareciam infinitas e a necessidade de entendimento se tornava cada vez mais urgente. O que aconteceria com o bebê? O homem se aproximava e o terror tomou conta do ar. O jogo estava apenas começando e Clara percebeu que precisava lutar por sua vida e por todas as verdades obscuras que envolviam sua família. Clara ficou paralisada, a figura massiva e ameaçadora de seu tio parando bem diante dela. O olhar dele era de fúria, mas dentro da raiva havia algo mais profundo, uma dor reprimida. Ele segurava a arma com mãos trêmulas, como se estivesse lutando contra o que estava prestes a acontecer. A tensão na sala era insuportável. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Vocês acham que podiam fugir de mim? Ele virou a cabeça para a mãe de Clara, o olhar cheio de desprezo e dor. Eu não sou o responsável por tudo o que aconteceu, mas não posso deixar vocês destruírem a verdade. Você não sabe de nada! Gritou a mãe, o desespero crescendo em sua voz. Clara sentiu seu coração disparar. Entre todos os segredos que estavam sendo revelados, este parecia ser o mais grave. Sua tia, sua verdadeira mãe, ainda estava ali. Mas e seu pai? O que ele realmente fez? O tio avançou, pressionando a arma contra a parede, como se pudesse explodir a verdade dela com a força daquele ato. Você não entende. O que o seu pai fez está mais emaranhado do que você imagina. Sua voz soava como se ele estivesse prestes a entrar em colapso. Eu fiz coisas terríveis para sobreviver. Clara trocou olhares com sua mãe e sua tia. Uma faísca de compreensão passou entre elas. Sobre o que você está falando? Sussurrou Clara, quase sem fôlego. As palavras estavam presas em sua garganta. O medo dela era palpável. O que mais estaria escondido? Porque, se você soubesse que o seu próprio pai tramava contra todo mundo, ele atuava como um herói, mas, na verdade, ele estava envolvido com pessoas perigosas. E eu era o único que tinha provas disso. Ele estava prestes a se deixar levar pela emoção. O olhar dele começava a se perder em uma mistura de culpa e desespero. Provas de quê, exatamente? A curiosidade de Clara se misturava ao pânico. Como você sabe disso? Ela precisava saber. O desejo de entender a verdade era quase insuportável. O peito dela estava apertado, a ansiedade quase a fazia perder os sentidos. O que eu fiz era para proteger vocês. Eu sabia que esse dia chegaria. Então eu tomei uma decisão. A voz dele se quebrou, e algo dentro de Clara fez o estalo. Ela olhou para a arma, para o homem que estava diante dela. E então, num movimento rápido, ele olhou para a janela. O pânico estampado em seu rosto. Eles estão aqui! Ele gritou. E Clara virou-se para a janela. No mesmo instante, uma explosão estremeceu a casa. Vidros se quebraram e o som ecoou pela cozinha. Clara mal teve tempo de reagir antes que um grupo de homens armados invadisse a casa. Olhares determinados. Cena se tornou caótica. Quem são eles? Clara gritou, o terror escorrendo pelo corpo. Sua mãe puxou Clara para trás. O tio começou a atirar, mas os homens eram rápidos e fortes. Clara sentiu o calor da adrenalina correr por suas veias. Precisamos sair! Gritava.
mas o caos estava à sua volta. A tia agarrou Clara pelo braço, pondo-a na frente dela. Nós temos que ir agora! Clara, assustada e confusa, mas também determinada, discordou. E quanto a ele? Ele pode se machucar. Ele já está perdido. A voz da tia estava cheia de dor. E Clara percebeu que a única coisa que poderia fazer agora era correr. Ela olhou para trás, viu seu tio e seu olhar desesperado se perder entre a fumaça e a gritaria. O que mais estava acontecendo? Tudo parecia virando um pesadelo. Não, não podemos deixá-lo, gritou Clara. Mas em golpe de sorte, um dos homens armados focou no tio e disparou. O tempo parou. Clara sentiu o mundo desabar, enquanto o tio tombava para trás, sem vida. Clara! A mãe gritou, mas Clara estava já em outro lugar, perdida em sua própria dor, sua mente girando. O quebrar de tudo que ela conhecia a deixou sem chão. A energia da luta se esvaiu, e o que mais a atingiu foi a realidade daquele momento. Uma tempestade de informações, um choque profundo. Clara nunca soube o que era verdade. E se o que sua mãe havia dito sobre protegê-la era um embuste? Se seu pai não era o homem que sempre acreditou ser? Naquele momento, tudo o que tinha a oferecer era uma questão insuportável. Quem realmente sou eu? A dúvida ecoava na mente dela, enquanto a porta da cozinha se abria em um estrondo, revelando uma sombra familiar, comprometida. E enquanto a escuridão envolvia a casa, uma voz familiar cortou o ar. Clara, você precisa vir comigo agora! Era a figura de seu pai, aquele que ela tinha suposto estar morto, agora diante dela. E a única coisa que ela poderia fazer era duvidar de tudo. Clara ficou paralisada. A figura massiva e ameaçadora de seu pai, parando bem diante dela. O olhar dele era de dor, mas também de uma profunda determinação. Clara, você não pode acreditar no que eles disseram. Você é minha filha, e eu estou aqui para te proteger. O caos ao redor dela se desfez em um segundo. Mas você estava morto. Eu vi! Sua voz vacilou, a confusão tomando conta de seus pensamentos. A perda da realidade que conhecia a envolveu como uma névoa pesada. Eu sei o que parece, mas eu precisei fazer isso. Me esconder. Sua segurança estava em jogo. Ele falava rápido, o rosto pálido sob a luz fraca da cozinha. O homem cuja morte era uma certeza, agora parecia mais real do que nunca. Segurança? Como você consegue falar de segurança? Você me deixou! Clara sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Como ela podia acreditar em algo? As informações estavam se emaranhando na mente dela como uma corda espessa. Você não entende. Eles estão atrás de mim porque eu sabia demais. Sim, seu pai tinha segredos, mas havia um motivo para isso. Você está no meio de algo muito maior. Ele gesticulava nervosamente para torná-la parte de um quebra-cabeça que uma vez pareceu perfeitamente desenhado. Antes que Clara pudesse processar as palavras, outro barulho ecoou na entrada. Desta vez não eram os homens armados. Era o som de sirenes se aproximando rapidamente. O pai de Clara olhou pelo vidro da janela, seus olhos arregalados. Precisamos sair! Eles estão chegando! Ele se virou rapidamente para Clara. Venha comigo! Clara hesitou. A situação era complexa demais. O que você está tentando nos envolver, pai? Quem são eles? Mas ao hesitar, o olhar no rosto dele começou a mudar, tornando-se um misto de terror e urgência. Clara, não temos tempo. O que vem a seguir será ainda mais complicado. Eu cometi erros. Nesse instante,
Uma explosão ensurdecedora estourou atrás deles. Clara olhou instintivamente para a cozinha, onde o tio de Clara estava caído, o desespero se desenrolando em sua mente. O caos se intensificava, e o que parecia ser uma luta mortífera revelava-se uma corrida contra o tempo. "Pai!" gritou Clara, mas ele não ouviu. Ele estava olhando pela janela, observando os homens que se direcionavam para casa. "Eles sabem onde estamos. Eu vou distraí-los. Você e sua mãe vão pela porta dos fundos." O horror tomou conta da cabeça de Clara. "Mas você não pode fazer isso. Não pode deixar nós duas aqui." "Não sou mais seu pai. Sou seu alvo, e se tiverem que me pegar, prefiro que não levem vocês." Ele se virou, determinado, e Clara percebeu que estava enfrentando um homem que havia mudado. Um homem que estava disposto a fazer qualquer coisa para protegê-las. A porta dos fundos se abriu em um rangido, e Clara teve um lampejo de esperança. Mas antes que pudesse correr, uma explosão de luz iluminou o ambiente. A figura do homem na porta se transformou em uma sombra intrigante, e ao se girar, Clara reconheceu. Era sua verdadeira mãe, aquela que sempre pensou estar morta. Ela parecia uma versão mais jovem de si mesma, com um misto de silhuetas familiares, agora aparecendo na tempestade. "Clara!" Sua voz era um grito desesperado. "Você precisa sair agora! Eles vêm para você!" O que estava acontecendo? Clara ficou paralisada, o coração batendo acelerado. Suas famílias estavam entrelaçadas em uma tapeçaria de segredos, e a conexão entre elas parecia frágil como um fio prestes a arrebentar. "Eles nunca vão parar, Clara!" As palavras da mãe eram carregadas de desespero. E então, com um movimento desesperado, a mãe puxou algo de dentro de sua jaqueta. Uma arma. O ar parou. "O que você está fazendo?" Clara sussurrou, a incredulidade travando sua voz. "Para me proteger. E proteger você." Era uma confissão devastadora. O que a mãe de Clara realmente era para ela. Havia algo mais profundo e escuro nesse jogo do que qualquer uma delas poderia imaginar. "Vão me levar de volta!" gritou o pai. Enquanto a sirene se aproximava, Clara viu a linha do tempo se desfazer na sua frente, e a realidade estava se moldando em um novelo de mentiras e traições. No clímax desse desenrolar confuso, um tiro ecoou. Clara virou a cabeça, seu coração parando. Uma sombra caiu sobre ela. E as últimas palavras que ouviu foram: "Eu sempre estarei com você, Clara." O impacto a lançou para frente, e o mundo à sua volta ficou escuro. No meio da escuridão, uma só pergunta ecoava: quem realmente era Clara? As peças do seu passado estavam começando a se encaixar, mas a verdade era mais desconcertante do que a mente dela poderia suportar. E quando finalmente acordasse, uma nova realidade a aguardava, cheia de segredos que precisavam ser desvendados. Clara mergulhou em uma escuridão profunda, o impacto do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. As últimas palavras de seu pai, misturadas ao caos, ecoavam na sua mente, formando um emaranhado confuso de emoções. Quando finalmente despertou, a luz do hospital era fria e dura. Ela tentou se levantar, mas uma dor aguda atravessou seu corpo. Olhando ao redor, viu sua mãe ao seu lado, os olhos inchados e cheios de lágrimas. "Clara, você está bem?" O alívio na voz dela não escondia o pavor. "Mãe, o que aconteceu? E o meu pai?" Clara questionou,
cada palavra parecendo um esforço doloroso. O rosto da mãe escureceu, como se um peso invisível a esmagasse. Você não sabe? Acha que ele fez o que fez para te proteger. Ele não morreu por acaso, não é? Ele estava envolvido em algo que não podemos entender. Ele mentiu. O desespero era palpável. Clara lutava com a verdade que a cercava. Na confusão, o diário, as revelações, tudo girava em sua mente como um redemoinho. A mãe hesitou. A expressão dela um misto de coragem e medo. Não é assim que as coisas funcionam, Clara. Dize que tudo é uma Augusta de vida. Vida dele, a nossa vida, tudo estava em perigo. Da porta, um médico entrou apressadamente. Senhorita Clara, você precisa descansar. Suas condições são delicadas. Ele a examinou rapidamente, mas Clara sentiu um impulso nervoso. Deixe-me ver meu pai! Gritou, quase fora de controle. O olhar do médico e a expressão da mãe disseram tudo. Um nó se formou em sua garganta. Clara começou a entender a gravidade da situação. De repente, um grito ecoou dos corredores. Era uma voz familiar. Clara! Clara! Era sua tia. O pânico tomou conta dela. No próximo instante, a porta se abriu e a figura conhecida entrou, mas não tão familiar como antes. A tensão mudou quando Clara viu a reação de sua mãe. Não! Você não poderia estar aqui! Gritou a mãe. Sua expressão agora uma máscara de pavor. O coração de Clara disparou, confusa. Por que você está traumatizada com a presença dela? A tia avançou, seus olhos fixos em Clara. Eu preciso que você escute. Há algo muito mais profundo aqui do que você imagina. Seu pai, eu. Mas antes que pudesse terminar, a porta se abriu novamente, e no limiar estavam homens vestidos de preto, rostos inexpressivos e ameaçadores. Vamos, você precisa vir conosco. O que está acontecendo? Clara gaguejou horrorizada. A mãe dela avançou, colocando-se à frente. Vocês não vão levá-la! A voz da mãe estava tensa, mas firme. A figura do líder dos homens abriu a boca para falar, mas foi interrompida pela tia que exclamou: Escutem! Clara é a chave! Vocês não podem levá-la! Havia um silêncio pesado. O que quer que estivesse se formando em torno delas tinha uma gravidade quase palpável. Clara olhou para cada um deles de rosto sério. O que estava acontecendo? Clara, você é parte da herança do seu pai e você é mais importante do que pode imaginar, disse o líder. E Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. A única coisa que ela tinha certeza era que essa simples afirmação desmeronava tudo o que ela pensava que sabia sobre sua família. Herança? Do que você está falando? Clara se virou para sua mãe, buscando a certeza que agora parecia distante. A expressão no rosto dela revelava um conflito doloroso, como se a vida inteira estivesse prestes a desmoronar. Ela não pode saber agora! Você não pode fazer isso! A mãe a advertiu. Mas a expressão da tia era mais intensa. Ela precisa entender. É agora ou nunca, Clara! 2 passos à frente, Clara pediu. Diga a verdade! As palavras caíram como um peso no espaço. O homem hesitou, claramente lutando com a situação. Mas então, como se os céus estivessem desabando, a porta se abriu com um estrondo. E o rosto familiar que surgiu era algo que Clara jamais esperaria. Surpresa, Clara! A figura era inconfundível. O irmão da mãe,
Um homem que todos acreditavam estar em uma prisão distante, mas mais chocante ainda. Ao lado dele estava seu pai. Ele sorria, como se tudo estivesse sob controle, mas seus olhos mostravam desespero. As verdades que cercavam Clara estavam prestes a ser estilhaçadas em 1000 pedaços. A única certeza que ela tinha agora era que nenhum deles era quem aparentava ser, e sua vida nunca mais seria a mesma novamente. Ela se virou, olhando para o corredor, enquanto pensava: onde isso vai parar? Uma nova avalanche de segredos exigia ser desvendada. E Clara sentiu que estava mais perdida do que nunca. Clara ficou paralisada. A figura massiva e ameaçadora de seu pai parando bem diante dela. O olhar dele era de dor, mas também de uma profunda determinação. Clara, você não pode acreditar no que eles disseram. Você é minha filha e eu estou aqui para te proteger. O caos ao redor dela se desfez em 1 segundo. Mas você estava morto? Eu vi. Sua voz vacilou, a confusão tomando conta de seus pensamentos. A perda da realidade que conhecia a envolveu como uma névoa pesada. Eu sei o que parece, mas eu precisei fazer isso. Me esconder. Sua segurança estava em jogo. Ele falava rápido, o rosto pálido sob a luz fraca da cozinha. O homem cuja morte era uma certeza, agora parecia mais real do que nunca. Segurança? Como você consegue falar de segurança? Você me deixou. Clara sentiu as lágrimas queimarem em seus olhos. Como ela podia acreditar em algo? As informações estavam se emaranhando na mente dela, como uma corda espessa. Você não entende. Eles estão atrás de mim porque eu sabia demais. Sim, seu pai tinha segredos, mas havia um motivo para isso. Você está no meio de algo muito maior. Ele gesticulava nervosamente, compelido a torná-la parte de um quebra-cabeça que uma vez parecia perfeitamente desenhado. Antes que Clara pudesse processar as palavras, outro barulho ecoou na entrada. Desta vez, não eram os homens armados. Era um som de sirenes, se aproximando rapidamente. O pai de Clara olhou pelo vidro da janela, seus olhos arregalados. Precisamos sair! Eles estão chegando! Ele se virou rapidamente para Clara. Venha comigo! Clara hesitou. A situação era complexa demais. O que você está tentando nos envolver, pai? Quem são eles? Mas ao hesitar, o olhar no rosto dele começou a mudar, tornando-se um misto de terror e urgência. Clara, não temos tempo. O que vem a seguir será ainda mais complicado. Eu cometi erros. Nesse instante, uma explosão ensurdecedora estourou atrás deles. Clara olhou instintivamente para a cozinha, onde o tio de Clara estava caído, o desespero se desenrolando em sua mente. O caos se intensificava mortífero, revelava uma corrida contra o tempo. "Pai!" gritou Clara. Mas ele não ouviu. Ele estava olhando pela janela, observando os homens que se direcionavam para a casa. Eles sabem onde estamos. Eu vou distraí-los. Você e sua mãe vão pela porta dos fundos. O horror tomou conta da cabeça de Clara. Mas você não pode fazer isso. Não pode deixar nós duas aqui. Não sou mais seu pai. Sou seu alvo. E se tiverem que me pegar, prefiro que não levem vocês. Ele se virou, determinado, e Clara percebeu que estava enfrentando um homem que havia mudado. Um homem que estava disposto a fazer qualquer coisa para protegê-las. A porta dos fundos se abriu em um rangido e Clara teve um lampejo de esperança.
Mas antes que pudesse correr, uma explosão de luz iluminou o ambiente. A figura do homem na porta se transformou em uma sombra intrigante, e ao se girar, Claren reconheceu. Era a sua verdadeira mãe, aquela que sempre pensou estar morta. Ela parecia uma versão mais jovem de si mesma, com um misto de silhuetas familiares, agora aparecendo na tempestade. Clara! Sua voz era um grito desesperado. Você precisa sair agora! Eles vêm para você! O que estava acontecendo? Clara ficou paralisada, o coração batendo acelerado. Suas famílias estavam entrelaçadas em uma tapeçaria de segredos, e a conexão entre elas parecia frágil, como um fio prestes a arrebentar. Eles nunca vão parar, Clara! As palavras da mãe eram carregadas de desespero. E então, com um movimento desesperado, a mãe puxou algo de dentro de sua jaqueta. Uma arma. O ar parou. O que você está fazendo? Clara sussurrou, a incredulidade travando sua voz. Para me proteger e proteger você. Uma confissão devastadora. Que a mãe de Clara realmente era para ela? Havia algo mais profundo e escuro nesse jogo do que qualquer uma delas poderia imaginar. Vão me levar de volta! Gritou o pai, enquanto a sirene se aproximava. Clara viu a linha do tempo se desfazer na sua frente. E a realidade estava se moldando em um novelo de mentiras e traições. No clímax desse desenrolar confuso, um tiro ecoou. Clara virou a cabeça. Seu coração parando. Uma sombra caiu sobre ela, e as últimas palavras que ouviu foram: Eu sempre estarei com você, Clara. O impacto a lançou para frente, e o mundo à sua volta ficou escuro. No meio da escuridão, uma só pergunta ecoava: quem realmente era Clara? As peças do seu passado estavam começando a se encaixar, mas a verdade era mais desconcertante do que a mente dela poderia suportar. E quando finalmente acordasse, uma nova realidade a aguardava, cheia de segredos que precisavam ser desvendados. Quando Clara despertou, as paredes pareciam tristes e frias. Ela estava em uma cama, coberta por lençóis brancos, e a luz da manhã entrava pela janela. O som de teclados digitando veio de algum lugar próximo. Ao olhar de soslaio, viu sua mãe sentada em uma cadeira, a cabeça caída, parecendo exausta. Ela piscou, tentando se lembrar do que havia acontecido. Seu coração disparou ao se lembrar do tiro, da gritaria, do desespero. Mãe? Clara chamou baixinho, a voz soando fraca. Sua mãe levantou a cabeça rapidamente, os olhos vermelhos de chorar. Clara, você está bem? A afetividade no tom dela trouxe um alívio momentâneo, mas logo foi ofuscada pela preocupação. O que aconteceu? Onde está? A pergunta ficou presa na garganta. Sua mãe desviou o olhar. Ele não está aqui. Precisamos conversar. O jeito dela fazia sentir como se o chão estivesse desmoronando novamente. Sobre o quê? Clara perguntou, temendo a resposta. Eu vi você com uma arma. Ajudou a nos proteger? A mãe respirou fundo. Eu sempre pensei que poderia manter você longe disso tudo. Inventei uma vida. Mas não é o que parece. Clara, eu sou. E antes que pudesse terminar, a porta se abriu abruptamente. A tia entrou, mas não estava sozinha. Um homem, imponente com um olhar sombrio, parou logo atrás dela. Clara sentiu um frio na barriga. Você não pode confiar nela, Clara! O homem gritou, apontando para a mãe. A tensão no ar era insuportável.
Clara olhou para a tia, que parecia petrificada. O que está acontecendo? O que você quer dizer? Um misto de medo e certeza a envolveu. O homem então avançou, e a voz dele soou como um trovão. Ela não é sua mãe! A verdadeira mãe de Clara está morta! E essa mulher usou seu nome para esconder seus crimes. Você é um peão em um jogo muito maior, Clara! Você precisa escolher seu lado. O choque foi profundo. Clara sentiu a terra sob seus pés se mover. Não! Isso não pode ser verdade! Gritou, o pânico tomando conta dela. Olhando para a mãe, ela viu uma expressão de desespero, mas também de resignação. Clara, escute! A mãe implorou. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade ainda estava longe. Você sempre me disse que me protegia, mas você estava mentindo. Clara sentiu uma ferida abrir dentro dela. Não, não é assim. Eu fiz escolhas difíceis. O amor de mãe é complicado. O homem sorriu ironicamente. Amor? Você precisa entender, Clara. A verdade não é o que você quer ouvir. E naquele momento, antes que algum deles pudesse reagir, um som ensurdecedor preencheu o ar. A porta de incêndio se abriu com estrondo e um grupo de homens armados irrompeu, cercando a sala. As revelações não haviam terminado. O que Clara pensava que sabia estava prestes a explodir em 1000 pedaços. E todas as certezas tornaram-se fumaça, deixando somente uma pergunta. Até onde Clara estaria disposta a ir em busca da verdade? Clara sentiu um frio no estômago enquanto as vozes se entrelaçavam, empurrando-a para o abismo de confusão. O homem de preto, ao lado da tia, pressionava a mãe dela, que parecia prestes a desmoronar. Se não saírem agora, tudo estará perdido, ele gritou, a tensão no ar crescendo como uma tempestade prestes a eclodir. Você não pode me separar delas! Clara exclamou, o pânico pulsando nas veias. Seu olhar alternava entre sua mãe e a tia, ambas tão próximas, mas tão distantes. A verdade assombrosa começava a se desenhar. O que você fez? O que mais você escondeu? Ela queria respostas, mas o medo a paralisava. Clara, escute! Sua mãe implorou, lágrimas nos olhos. O homem olhou sério para ela. Se você não sair agora, eles descobrirão onde você está. Eles têm olhos em todo lugar. Outro barulho atrás deles. Clara virou-se e uns braços imensos a puxaram para trás. Desculpe, mas você não pode ficar, gritou um dos homens armados, assim que Clara foi arrastada para fora do quarto. A agonia e a luta de sua mãe ecoavam em sua mente. Não! Clara gritou, uma onda de desespero transbordando. Precisava agir. Precisava salvar sua mãe e a tia. Mas enquanto lutava, o mundo ao seu redor se tornava uma confusão de gritos e correria. As sirenes estavam lá fora, mas dentro do hospital era como se tudo estivesse parado. No hospital! Alguém gritou, e estrondos de passos ecoaram pelas paredes. Clara tinha uma ideia, mas precisava de coragem. Com um movimento rápido, ela se desviou e correu para o corredor em direção ao som da confusão. A porta da manutenção. Ela lembrou da sala que havia visto quando foi internada. Com o coração disparando, Clara empurrou a porta e se enfiou dentro. O cheiro de produtos de limpeza a invadiu, mas não havia tempo para hesitar. As vozes estavam mais perto agora. Ela pode estar aqui! Um dos homens gritou. Clara respirou fundo, sua mente girando rapidamente. O que fazer? Que mais havia naquelas paredes? No fundo da sala, uma janela se abria para uma escada de incêndio. É isso, pensou.
Correu até a janela e abriu-a com um estrondo. O vento gelado entrava e sua coragem floresceu. Um salto e ela ganharia a liberdade. Ou estaria ainda mais presa. Do lado de fora não havia ninguém. O sol brilhava, ofuscando sua visão. Mas tudo o que Clara sentia a urgência. Mãe, ela gritou, esperando que a resposta ecoasse. Mas tudo o que ouviu foi o silêncio. Naquela fração de tempo em que estava exposta ao ar livre, tudo parecia uma eternidade. Mãe, novamente! O desespero queimava em sua garganta. O que mais estava por vir? Até onde ela iria em busca da verdade? E então, um tiro disparou ao fundo. O eco do barulho cortou a atmosfera como uma faca. Clara encolheu-se ainda mais, seus batimentos acelerando. O que estava acontecendo? Você é forte, Clara, ela se lembrou de seu pai dizendo. Será que esse brilho ainda estava dentro dela? Ela se virou para o som do tiroteio e, sem pensar, decidiu que lutaria. A verdade precisava emergir. Ela precisava saber. Mas antes que pudesse dar outro passo, uma sombra surgiu atrás dela. Com reflexos em alta velocidade, Clara se virou. Era a tia, com um olhar de desespero, puxando-a de volta. Vá, eu cuido deles. Não podemos deixar você, Clara implorou. Vá, sua tia gritou com força. Clara hesitou, mas o cenário ao redor se tornava mais caótico. Em um último olhar, Clara viu a determinação da tia nos olhos dela. Com um aperto no coração, Clara fez o que precisava fazer. Correu. Ao descer as escadas, o ar noturno bateu em seu rosto. Ela poderia ir para casa. Poderia enfrentar toda a verdade que havia se escondido sob a superfície. A adrenalina pulsava, seus pés movendo-se com uma rapidez frenética. Era hora de um novo começo. Clara sabia que, apesar de toda a dor, precisava encontrar respostas. Seja lá o que o futuro trouxesse, ela não desistiria. Finalmente, Clara gritou ao universo. Eu não sou uma peça de um jogo. Eu sou Clara e vou descobrir a verdade. E assim, enquanto o eco de suas palavras dissipava-se na noite, uma nova jornada se desdobrava diante dela. Repleta de perguntas ainda sem resposta. Se você fez parte dessa jornada intensa, agora é seu momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.